Olá, Nuski, tudo bem? O tema desta aula é: China, o tema desta aula é China, aspectos naturais e humanos. Vamos à aula? Você deve estar se perguntando onde se localiza a China. Eu te respondo: no extremo oriente do continente asiático. É um país de grande extensão territorial e detentor da segunda maior população absoluta do mundo, ficando atrás apenas da Índia. Qual é a sua população? 1,412 bilhões de habitantes aproximadamente. Esses são os dados do ano de 2022. A área territorial da China é de 9.600.005 km². É o terceiro maior país em área territorial, depois da Rússia e do Canadá. Trata-se de um imenso território onde condições climáticas foram determinantes para a formação de grandes contrastes naturais. Na porção ocidental, conhecida como China Ocidental ou do interior, predomina o clima desértico, enquanto a chamada China Oriental é caracterizada pela presença de grandes rios, pela distribuição regular de chuvas durante o ano e por uma ampla atividade agrícola, além de ser uma área populosa e industrializada. A cadeia montanhosa do Himalaia ao sul da China Ocidental forma uma barreira natural, impedindo que os ventos úmidos do Oceano Índico atinjam a região. É um local com baixos índices de chuva e ventos muito secos. Nessa área, encontramos baixa densidade demográfica. Enquanto a porção ocidental é caracterizada por baixa densidade demográfica, a oriental é extremamente populosa e povoada. Nela, encontramos as áreas com os solos mais férteis do país. A região é drenada pelos rios Yangtze, azul, Huanghe, amarelo, e Xinjiang, das Pérolas. Nas grandes planícies férteis e no delta do rio Huanghe, a densidade ultrapassa 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Os rios Yangtze e Huanghe são, respectivamente, o quinto e o sexto maiores rios do mundo em extensão. Nasce nas áreas de grande altitude e, no período do verão, o degelo das montanhas e as chuvas torrenciais na região aumentam a sua vazão. Para evitar grandes enchentes, os chineses construíram por volta de 1200 a.C. um sistema de diques e canais para conter o excesso de água e possibilitar a ocupação humana nos vales desses rios. No que se refere à distribuição da população e às atividades econômicas, a Organização Espacial do país recebe forte influência da rede hidrográfica. A presença de extensos e volumosos rios na parte leste foi fundamental para a formação da antiga civilização chinesa, por volta de 5.000 anos atrás. O destaque são os rios Yangtze e Huanghe, que influenciou até hoje o desenvolvimento das atividades de plantio e de criação. No médio vale do rio Yangtze, localizam-se as magníficas quedas das Três Gargantas. Toda essa área foi inundada pela represa da maior usina hidrelétrica do mundo, um projeto gigantesco que gerou problemas ambientais e sociais para a região. A inundação de uma área de 28.000 hectares cobriu matas nativas e desalojou de centenas de pessoas que viviam em pequenas cidades e povoados. A construção da hidrelétrica recebeu várias críticas, principalmente por seus efeitos ambientais e socioeconômicos. A China concentra cerca de 20% da população mundial. Esse percentual poderia ser bem maior. Não fosse o governo impôs leis para frear o crescimento demográfico. Lançada em 1979, a política do filho único permanece em vigor até hoje. O governo entendeu que seria um desastre para o país se os casais tivessem quantos filhos desejassem. Além de altos investimentos nas áreas sociais, temia-se a possibilidade de não haver alimento para todos. Por esses motivos, o governo decidiu adotar o controle de natalidade compulsório. No entanto, a regra apresenta exceções. Na China rural, por exemplo, é permitido o segundo filho.
A política de filho único é criticada principalmente por ter gerado forte discriminação contra a mulher. Devido à tradicional predileção na cultura chinesa por crianças do sexo masculino, vários bebês do sexo feminino passaram a ser abandonados pelos pais logo após o nascimento. Essa prática acarretou um grave problema social e fez com que a população masculina superasse a feminina em vários milhões de habitantes. A diminuição das taxas de natalidade e o aumento da expectativa de vida ao longo dos últimos anos fizeram com que a China apresentasse maiores taxas de envelhecimento populacional. A população chinesa encontra-se dividida entre o campo e a cidade. Em 2012, 51,9% dos chineses moravam nas cidades. Já em 2014, esse número subiu para 54,4%. Nos últimos anos, verificou-se uma enorme corrente migratória interna rumo às cidades da costa leste. Esse deslocamento alterou a distribuição populacional, considerando que, em 2010, aproximadamente 53% da população era rural. A cidade mais populosa da China é Xangai. Ela é considerada a metrópole econômica do país. Concentra 20% da produção industrial. A segunda cidade mais populosa é Beijing, que nós conhecemos como Pequim. Macau, no sudeste da China, foi colônia de Portugal até 1999, ano em que os portugueses devolveram para a administração chinesa. Isso também aconteceu em Hong Kong, que foi domínio da Inglaterra até 1997. Ambas são grandes regiões administrativas de desenvolvimento econômico. Portugueses e ingleses impuseram a condição para a devolução dessas cidades, que a China seguisse os princípios do sistema econômico capitalista e o regime político-democrático nelas implantados. Boa parte dos investimentos estrangeiros no país se concentra em Hong Kong, e a China precisa desse capital, principalmente para implementar desenvolvimento de suas regiões mais pobres e remotas. Hong Kong é um dos maiores mercados financeiros do planeta e o porto mais movimentado do continente asiático. Chama a atenção do mundo o ritmo acelerado de crescimento econômico que a China vem apresentando nos últimos anos. Esse fato tem levado muitos a considerá-la o dragão econômico do século XXI. Nas 2 últimas décadas, o PIB do país atingiu as maiores taxas do mundo, ultrapassando o do Japão em 2010. Atualmente, o PIB chinês é o segundo maior do planeta, num país que até pouco tempo atrás se mantinha fechado para o mundo. Em 1949, por meio da revolução liderada por Mao Tse-tung, a China tornou-se socialista. E, como aconteceu com outras nações que adotaram o sistema, o governo passou a controlar a economia, a política e a sociedade, tornando-se proprietário dos meios de produção. A propriedade privada cedeu lugar à propriedade estatal. A indústria e a agricultura foram submetidas à planificação central do Partido Comunista. A China é a maior produtora mundial de arroz, cultivado nos vales inundáveis do rio Huanghe. A base alimentar da imensa população chinesa é o arroz. Ao longo do vale do rio Huanghe estão os solos mais férteis, chamados loess, e as culturas de trigo, cereal, do qual o país é também o maior produtor mundial. A tradição agrícola do país é uma questão de sobrevivência. Com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, uma agricultura forte é imprescindível, sob o risco de ter que importar uma grande quantidade de produtos alimentícios. Na década de 1980, a China começou a introduzir práticas da economia de mercado. Hoje é considerada um país com práticas capitalistas no sistema político que ainda remonta ao socialismo, com a permanência do Partido Único.
economia socialista de mercado. Essa é a definição dos dirigentes sobre a sua economia. Por ser a segunda economia do planeta, cada vez mais o país invade o mercado mundial com produtos made in China. Esse crescimento se reflete no Brasil, pois a China se tornou, no ano de 2012, o maior parceiro da economia brasileira, ultrapassando os Estados Unidos. Exportamos para a China produtos agrícolas e minerais in natura, minério de cobre, soja em grão, celulose e minério de ferro, e importamos produtos manufaturados, como aparelhos transmissores e receptores, bombas e compressores, tecidos, motores, calçados e brinquedos, entre outros. O desenvolvimento mundial da China começou em 1982, quando o governo aprovou a abertura do mercado para o capital estrangeiro em áreas específicas do país. Essas áreas eram chamadas de Zonas Econômicas Especiais, ZEEs, nas quais o capitalismo era permitido. E qual era o objetivo das ZEEs? Era atrair empresas estrangeiras que trariam tecnologia e experiência de gestão empresarial, além de capital. O governo investiu muito em infraestrutura, principalmente nos meios de transporte e no setor energético. A mão de obra mal remunerada, com longas jornadas de trabalho, a isenção fiscal, os investimentos estrangeiros, a instalação de montadoras em diversos países, a desvalorização da moeda local, o yuan, e a exportação de mercadorias baratas foram condições para o crescimento chinês no cenário asiático e mundial. A região de maior concentração industrial na China é a Manchúria, no nordeste do país, favorecida por seu subsolo rico em carvão, petróleo, ferro, matérias-primas básicas para o desenvolvimento do setor industrial. Todo esse crescimento econômico exige grande quantidade de energia. Atualmente, o país consome 14% da energia do planeta. Para reduzir a poluição, a China tem procurado diminuir a dependência do carvão, que corresponde à maior parte da sua eletricidade. A saída foi aumentar nos últimos anos o investimento em energia renovável. O Tibete, província chinesa localizada ao norte da Cordilheira do Himalaia, era um país soberano até 1950. Foi invadido pelo exército chinês e anexado à China. Desde então, esse povo se tornou prisioneiro na sua própria terra e, como tantas outras minorias étnicas, um povo sem pátria. O tibetano não é chinês, não fala a língua chinesa e não aceita o domínio imposto pela China. Ao anexar o território tibetano, o governo chinês, que já o considerava uma área estratégica, incentivou a migração de chineses para a região. Assim, a China ampliou suas fronteiras, principalmente em direção a uma grande potência nuclear, a Índia. Essa é uma das áreas mais ricas do mundo em urânio, matéria-prima essencial para acionar os reatores de usinas nucleares. No ano de 2011, o Dalai Lama renunciou ao poder e à liderança política do Tibete e cedeu o cargo a um representante eleito livremente pelo povo tibetano. Taiwan, também conhecida como Formosa, considera-se um país independente, autônomo e soberano. Embora o governo chinês se recuse a aceitar a condição de independência desse país e a considere uma província rebelde. Essa ilha foi abrigo de chineses que fugiram da China após a Revolução Comunista, no ano de 1949. O arquipélago, de relevo montanhoso, compreende uma grande ilha e 77 ilhas menores, situadas a 160 quilômetros da costa chinesa. Após mais de meio século de separação, há grandes diferenças culturais entre China e Taiwan. A ilha adotou o capitalismo e passou a apresentar altas taxas de crescimento econômico a partir dos anos de 1980. Como os demais
tigres asiáticos. Sua economia se caracteriza pela produção industrial de eletroeletrônicos para exportação. As relações políticas entre China e Taiwan são muito delicadas. A China já ameaçou invadir o país diversas vezes. Nos últimos anos, porém, vem ocorrendo uma aproximação entre os governos, favorecida principalmente pelo desenvolvimento econômico da China, que se tornou o principal parceiro comercial de Taiwan. Entretanto, as diferenças entre os dois países são muito grandes. O governo de Taiwan é liberal e democrático. Seus habitantes têm o direito de votar e existe liberdade de expressão. Na China, ao contrário, a liberdade de expressão e de imprensa é fortemente controlado pelo governo. O acesso à internet é fiscalizado pelo governo, que bloqueia sites considerados contra o sistema. A censura estende-se a críticas políticas, temas relacionados ao sexo e a questões polêmicas como drogas e homossexualidade.